Vamos lá, simbora. Vou compartilhar aqui a tela. Muito bom dia para todo mundo. Então, vamos embora para essa semana número 7, né? Que é justamente a semana para a gente trabalhar com homotetia, certo? Então, já vai aparecer aí para vocês uma telinha, tá? Onde a gente vai trabalhar justamente o conteúdo de hoje, que é essa parte de homotetia. Então, só reforçando, não acumulem as atividades, botem as atividades para em dia, por favor, computação, por favor, coloquem a atividade em dia. Então, vamos embora ver o que vai acontecer aí. Então, preste atenção. Vamos lá? Então, semana número 7. Semana 7, vamos escrever aí. Semana número 7. Onde essa semana 7 a gente vai trabalhar justamente a técnica da homotetia. Essa técnica da homotetia, gente, é uma técnica que vocês percebem muito quando vocês nem sabem o que é, na verdade, talvez, mas que é uma técnica que vocês encontram quando vocês estão pegando, por exemplo, está em Word, quer ampliar ou reduzir uma figura pela quinazinha. Como é que você faz? Pega e arrasta. Então, esse processo de você pegar a imagem em Word e você ampliar, ou você reduzir, ou até mesmo você inverter, isso é justamente um processo de homotetia. Então, como é que a gente pode, certo, escrever aí, falar sobre o processo de homotetia? Então, vamos lá. Homotetia é um processo, de ampliação, certo? É um processo de ampliação, redução, ou inversão, ampliação, redução ou inversão de uma figura, certo? Então, é um processo. Por que eu estou dizendo que é um processo? Porque não é o processo. Existem alguns processos diferentes que você pode ampliar, reduzir e inverter figuras. A gente já viu um processo de inverter, né? Que a simetria central, a gente viu que ele inverte a figura, tá? Então, o homotetia é um processo que serve para você ampliar, reduzir ou ainda inverter figuras, tá? Então, um processo de ampliação, redução ou inversão de uma figura, mantendo as devidas proporções. Então, a ideia da homotetia é essa, é um processo que você vai usar para ampliar, reduzir ou inverter figuras, mantendo as devidas proporções. Eu vou ensinar aqui para vocês o processo de você ampliar e inverter. O processo de redução ele é um processo um pouquinho mais trabalhoso, tá? Aí eu só vou falar para depois quem quiser aprofundar, quem quiser saber como é que inverte e tudo mais, como é que reduz. Aí mas se bem que eu vou explicar durante a aula, tá? Mas eu não vou cobrar redução de vocês. Mas aí vocês vão aprender como é que se faz o processo de redução também. E quem quiser fazer, pode fazer também, certo? Bom, continuando aí esse processo de homotetia. Então, como vocês estão vendo, é um processo que serve para a gente ampliar, que serve para a gente reduzir e que serve para a gente inverter figuras, mantendo as proporções. Quando eu digo mantendo as proporções, gente, eu estou querendo dizer que nada mais é do que você está construindo figuras semelhantes, tá? Então, quando a gente diz aí, mantendo as devidas proporções, significa dizer construindo figuras semelhantes. Construção de figuras semelhantes. Então, esse é um processo
para que você possa construir figuras semelhantes, mantendo, obviamente, as devidas proporções, tá? Então, uma homotetia, ela vai ter alguns referenciais. Quando a gente estava na simetria central, o referencial era um ponto, que era o centro de simetria. Quando a gente estava na simetria axial, o referencial era uma reta, que era o eixo de simetria. Agora, na homotetia, a gente tem dois referenciais. Quais são os dois referenciais que a gente vai ter aí no processo de homotetia? Então, os referenciais são um ponto, que é o centro, e um valor, que é a razão. Então, vamos colocar aqui qual seria a definição do processo de homotetia. Então, vamos lá. Olha só. Definimos o homotético de um ponto A. Definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia. HCR, certo? Definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como ponto A', tal que CA' seja igual a R vezes CA. Eu vou destacar isso daí, porque isso daqui é uma das coisas que mais importantes que a gente tem no processo de homotetia. É justamente com isso que a gente vai estar construindo aí a homotetia. Então, olha lá. Definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como ponto A', tal que CA' é igual a R vezes CA. Vou destacar isso daqui. Eu não estou perguntando ainda se vocês estão entendendo, porque eu sei que não dá para entender ainda, né, gente? Então, daqui a pouco eu pergunto se vocês entendem. Quando eu pegar um exemplo, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Por enquanto, é só se esforçando aí. Por isso que eu não perguntei ainda se vocês já entenderam, porque daqui a pouco vocês vão entender. Então, definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como ponto A', tal que CA' é igual a RCA. Onde C é o centro da homotetia. C é o centro da homotetia. C é o centro da homotetia. E R é a razão da homotetia. R é a razão da homotetia. Então, definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como ponto A', tal que CA' é RCA. C é o centro da homotetia e R é a razão da homotetia. Beleza? Bom, devemos também ter, então só para a gente colocar, devemos ter o centro da homotetia, o ponto A e o homotético do ponto. Então, devemos ter C, A e A' alinhados, certo? Então, o ponto C, o ponto A e o ponto A', eles devem ser colineares, eles devem ser alinhados. Então, a homotetia é um processo para você ampliar, reduzir figuras, inverter também, mantendo as proporções. Então, vai construir sempre figuras semelhantes. Definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como ponto A', tal que CA' é RCA, onde C é o centro da homotetia e R é a razão da homotetia, tá? E devemos ter que o ponto C, que é o centro da homotetia, o ponto A e o ponto A', eles devem estar sempre alinhados, devem pertencer a uma mesma reta. Senão, não funciona esse processo.
Vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. Então, vou passar aqui a outra folhinha, tá? Pode falar, Afonso. Ô, professor, o ponto A e o ponto A' são dois pontos distintos, né, na reta? Dois pontos distintos. O A é o ponto original e o A' é justamente o ponto que a gente vai encontrar depois que fizer o processo de homotetia. Beleza? Que eu vou mostrar agora num exemplo que vai ficar bem claro. Agora no exemplo que vocês vão começar a entender. Beleza? Vamos lá ver? Vamos pegar um exemplo para a gente entender. Certo? Então vamos pegar uma situação aí. E do mesmo jeito que a gente fez em simetria central e simetria axial, se você souber fazer o simétrico, o homotético de um ponto, você consegue fazer o homotético de uma figura, tá? Então, se souber fazer de um ponto, vai conseguir fazer de uma figura, porque o processo é simplesmente se repetir. Faz para um ponto, faz para 1000 pontos, tá? E a atividade de homotetia vai ser bem parecida com a outra. Eu vou colocar 3 imagens para vocês fazerem uma homotetia, uma com pelo menos 6, uma com pelo menos 7, uma com pelo menos 12 pontos. Vou, inclusive, colocar as mesmas imagens, só que agora o referencial é um ponto e um valor, tá? Tem um ponto e tem um valor para ser tomado como referencial, beleza? E quem quiser fazer com 40 pontos já sabe que pode fazer uma só. Vai ser a mesma historinha da outra semana. Então, vamos lá. A homotetia também, gente, se a gente olhar pelo lado matemático do negócio, ela seria uma função. Então, se alguém lembrar de função lá do primeiro ano, um assunto bem que você passou o ano todinho vendo, então, se você entende, se você quer encarar a homotetia como uma função, isso está correto. A homotetia é uma função, beleza? É uma funçãozinha assim, e se você quiser encarar isso como uma função, você pode fazer isso sem problema algum, tá? Então, vamos lá. Uma homotetia, eu preciso saber o nome dela. Então, tá aí, uma homotetia de nome H, tá certo? Aí, o que é que eu preciso ter para trabalhar uma homotetia? Eu preciso ter um ponto que é o centro e preciso ter um valor que é a razão. Por exemplo, imagine que eu vou pegar uma homotetia de centro C e razão 3, tá? Então, o que é que eu tenho originalmente para fazer uma homotetia? Eu vou ter o centro da homotetia. O centro é um ponto fixo, é um ponto que está lá. E você tem o ponto que você vai ter que fazer o homotético dele. Então, imagine aqui um ponto A, tá? Aí, vê só, o que a gente tem que lembrar é justamente dessa definição aqui, ó. E do centro da homotetia para o ponto que eu quero encontrar, tem que ser a razão da homotetia multiplicado do centro ao ponto. Então, se eu estou numa homotetia de centro C e razão 3, vou colocar aqui no cantinho só para eu entender. Se eu quiser sair, deixa eu botar para o lado de cá, senão vai ficar... Não vai dar aqui, não. Deixa eu melhorar esses pontos aqui, senão vai ficar ruim de fazer. Vou botar o ponto C aqui. Vou botar o ponto A aqui mais perto, tá? Só para a gente entender. Então, vê só. Se eu tenho o centro C, se eu tenho a razão 3, eu tenho que lembrar a definição de homotetia. Qual é a definição de homotetia? Vê só. Do centro de homotetia até o ponto que eu quero encontrar, que é o homotético do ponto A. Então, vê, do centro até o ponto que eu estou buscando. Do centro até o ponto onde eu quero encontrar, tem que ser dado por quem que eu coloquei na telinha anterior. Tem que ser dado pela razão da homotetia. Quanto que é a razão da homotetia? 3. Multiplicado pelo segmento centro-ponto original. Então, preste atenção. A homotetia eu tenho o centro, a razão e o ponto que eu quero fazer o homotético. Então, do centro de homotetia até o ponto que eu quero chegar, tem que ser 3 vezes. 3 justamente porque a questão está dando que a razão é 3. Se tivesse dado 2, seria 2 vezes. Se tivesse dado 10, seria 10 vezes, e assim segue. Então, do centro para o ponto que eu quero, tem que ser 3 vezes, porque a razão é 3,
3 vezes do centro para o A. Beleza? Então, como é que eu vou proceder nisso? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou pegar a régua e vou ligar do centro para o A. Então, pego a régua e traço a reta do centro para o A. Beleza? Ficou claro o primeiro passo? Então, pego a régua de C para A. Tá? Segundo passo, eu pego o compasso e pego a abertura de C para A. Pego o compasso e pego a abertura de C para A. Beleza? Peguei o compasso, peguei a abertura de C para A. Aí, preste atenção. Então, primeiro foi traçar a reta. Então, a gente traçou a reta. Depois da gente ter traçado a reta, a gente chegou e pegou a medida de C para A com o compasso. E aí, se liga aqui, ó. Olha para cá. Olha lá. Do centro da homotetia para chegar no ponto que eu quero, tem que dar quanto, gente? Tem que dar 3 vezes de C para A. E essa medida de C para A, ela já está aqui, ó. Acabei de pegar com o compasso. Agora que vem um detalhe que, pelo amor de Deus, até 1 minuto aí da aula que você está fazendo, para essa parte agora você não esquecer. Essa é a parte mais importante e a parte que mais gente erra. E é o seguinte, preste atenção. Do centro, para chegar no homotético do ponto, está sendo 3 vezes CA. 3 vezes CA. Então, eu peguei CA e para chegar no homotético tem que ter 3 vezes CA a partir do C. Então, tudo começa a ser contado do C. Então, eu chego no ponto C, estou com a medida CA e eu vou contabilizar 3 vezes partindo do C. Partindo do C. Então, preste atenção. Está aqui essa medida de C para A. Vou ter que contabilizar 3 vezes. Então, olha lá. Aqui já está uma, né? Ó, uma vez. Aí eu vou ter que fazer de novo, ó. 2 e 3. Vou marcar 3 vezes nessa reta o segmento CA', para chegar no CA'. Então, para chegar no A', vai ter que ser 3 vezes CA partindo do C. Ah, Kleber, então se a partir do C o CA já contou uma vez, pode acontecer. Porque se for para o lado contrário do C, que é quando a razão for negativa, aí já vai ser outra história. Então, preste atenção. Sempre comecem a contagem a partir do C. Sempre comece do C. Do C. Do C para o A', 3 vezes CA. Então, peguei CA. Então, vamos lá. Peguei o compasso, vou marcar. Uma vez, aí. 2, botei o compasso aqui, ó. Aqui já faz 2. E botei o compasso aqui, ó. Aqui já faz 3. E aqui eu vou encontrar justamente o ponto A'. Então, se liga aí como é que faz. Você pegou uma régua, traçou de C para A, certo? A partir do C marcou 1, 2, 3 e chegou aqui, você acabou de encontrar o ponto A'. O que é esse ponto A'? Então, preste atenção. Esse ponto A', ele é o homotético do ponto A, na homotetia H de centro C, que é um referencial, e de razão 3, que é o outro referencial. E assim o processo de homotetia. Beleza? E agora sim eu faço a pergunta a vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estão entendendo? Sim, estou entendendo. Diz aí. Se está entendendo, bota aí no chat se está entendendo. Se não está entendendo, me diz aí se não está. Responde aí, galera. Ficou claro aí essa homotetia de centro C e razão 3? Beleza, Marcos? Cadê, pessoal? Vai dizendo aí se entendeu, se não entendeu. Se não entendeu, o que não entendeu.
Beleza, Fábio? Você escolhe os pontos. Oi? Centro e A você escolhe na figura. O A é um... na verdade, quando eu for fazer a atividade, eu vou dar o desenho, né? Aí, quando eu for dar o desenho, aí você vai ter os pontos, né? Lembra agora que a gente fez da simetria? Lembra como a gente fez na simetria? Pegava um ponto e fazia, pegava outro ponto e fazia, lembra? Sim. Mesma coisa, você vai desse jeito, Alana. Beleza? Se fosse um desenho que a gente tivesse que criar. Ah, sim. Se não tiver que criar um desenho aleatório, vocês podem criar qualquer desenho. Aí os vértices... o ponto C e A, quem escolheria é a gente, né? Exatamente. Daqui a pouco eu vou pegar no papel para fazer um exemplo também. Ô, professor, o enunciado sempre vai dar o valor de R? Tem que dar o valor de R para você fazer uma motetia. Tem que ter a razão. Porque se não tiver a razão, você não tem como. Você pode até, sei lá, fazer uma atividade aleatória, você pode criar a razão, né? Você pode dizer, vou fazer com razão 5, fazer com razão 2. Agora, lembre que amplia muito essa figura, né? Essa figura ela amplia demais. Beleza? Uma pergunta. Oi. C e A. Você escolhe, tipo, independente da quantidade de pontos da imagem, você escolhe apenas 2? Vê, não. C é o referência. C é o ponto. A já são os pontos da figura. A, B, C, D, E já vai ser da figura. O único ponto referencial é o C. O A é um exemplo que eu estou construindo, que já vai ser o da figura. Certo? E só pode ter um ou podem haver vários pontos? Referência é um só o C. Só o centro. Não de referência, mas eu não entendi muito bem. Eu vou pegar depois do desenho, tu vai entender melhor. Certo? Sim. Vamos lá. Deixa eu mostrar só o que acontece quando a razão é negativa, tá? Deixa eu mostrar o que vai acontecer se a razão for negativa. Então, vê só. Se a razão for negativa, só muda uma coisa. Imagina uma motetia, vê. Então, sempre tem um centro C, uma motetia H. H é o nome da homotetia, poderia botar F de função, qualquer coisa. Vou chamar o centro de C e vou colocar a razão de menos 2, tá? Vamos colocar a razão negativa. Ó, razão negativa só muda uma coisinha da razão positiva. Percebam que a razão positiva, eu fui do centro em direção ao A. Então, C para A. C, A, fui chegar numa linha. Então, C, A linha, estarão de um mesmo lado. A e a linha está do mesmo lado em relação ao C. O negativo, a razão negativa, só implica que se o A estiver aqui, o A' vem para o outro lado. A razão negativa significa que A e a linha vão estar em lados contrários, tá? Então, razão positiva, A e a linha está do mesmo lado em relação ao C. Razão negativa, A está de um lado e o A' está do lado contrário do C. O que muda é só isso. Massa? Então, vamos ver como é que ficaria. Então, vê só. Para fazer uma motetia, eu sempre preciso ter um ponto que é o centro. Então, imagina lá um ponto que é o centro. Beleza? Vou botar ali para cá. Centro da homotetia. Aí, o que eu tenho que fazer é a figura, né? Vou pegar a figura para fazer uma homotetia. Então, vamos supor que eu pegue um ponto aí da figura qualquer. Imagine que a figura tem um ponto aqui, P. Tá? E eu quero fazer nessa homotetia. Ou seja, eu quero fazer uma homotetia, esse é o centro, P é um ponto qualquer da figura. E depois, quando eu colocar num desenho, vocês vão entender. Então, olha lá. Não esquece que qual é a definição da homotetia. Então, preste atenção. O centro é C, o ponto que eu quero fazer é o P. Então, eu sei que do centro C, para chegar no ponto que eu quero, eu estou chamando de P', então, para sair do centro C e chegar no P', que é o ponto que eu quero, eu preciso pegar a razão da homotetia, que no caso aí seria menos 2, e multiplicar pelo segmento CP. Isso é a definição. Então, do centro para o P' vai ser menos 2 vezes CP. O menos, numa medida, gente, significa simplesmente que você vai andar para o lado contrário do sentido normal, digamos assim. Certo? Para o lado contrário da trajetória.
Então, se a razão fosse positiva em 2, eu ia andar C, P, ia botar o P' do lado de cá. Mas como a razão ela é negativa, significa que você vai para o lado contrário do C. O lado ao contrário. Então, por exemplo, C, P, P' viria para cá. Então, vou voltar para o lado de cá. Em vez de ligar de C em direção a P, eu vou ligar de P em direção a C. Então, vou voltar aqui, ó, de P para C. Daqui a pouco eu abro espaço para pergunta. Vê se é função, um segundinho, para não perder o raciocínio aqui. Então, agora o que eu pego é, com a régua, eu vou traçar de P para C. Olha a diferença. Razão positiva vai do centro em direção ao A. Razão negativa, eu venho do ponto em direção ao C. Certo? Vou para o lado contrário. Aí agora, eu pego o compasso, vou pegar a abertura de C para P. Então, vou pegar essa aberturazinha de C para P. Beleza? Tá aqui de C para P. CP. Aí, com essa abertura aqui no compasso, que é o CP, você vai contar 2 vezes para o lado contrário e sempre começando a partir do C. Vamos ver só, a partir do C. Isso, como eu disse, é o que mais se erra. E se errar a contagem aí por causa da razão, aí não tem o que fazer. Então, eu conto a partir do C. Então, vem comigo. A partir do C. Só que eu vou contar para o lado contrário do C. Certo? Então, essa abertura de C para P é só para pegar a medida. Só peguei a medida. Agora, eu vou pegar essa medida e contar 2 vezes. A partir do C. Então, a partir do C, ó, vou contar 1, 2. Então, não é a partir do C? Então, se é a partir do C, ó, vou contar 1 para cá, 2 para cá. Então, a partir do C, 1, 2. Certo? Kleber, o CP? CP é só a medida, gente. Se fosse 2 positiva, eu contaria, ó, 1, 2. Esqueça se está contando o próprio P ou não, esqueça. Você pegou o CP, pegou a medida, esquece o P. Esquece o P, pegou o CP. Pegou o CP, esquece que existe P. Agora você vai contar a quantidade de vezes, que quem determina é a razão. Então, se quer contar 2 vezes para o lado positivo, 1, 2. 2 para o lado negativo, 1, 2. Então, peguei o compasso, vim para cá de C para P, contabilizei 1. Vim para cá de C para P, contabilizei 2. E aí, o que você tem aqui é justamente o ponto P'. Que é, obviamente, esse P', ele é o homotético de P, né? Homotético do ponto P. Homotético do ponto P na homotetia aí de cima. Na homotetia HC-2. Tá? Então, a diferença do positivo e do negativo é simplesmente o lado que você anda. Se a razão for positiva, você anda para o mesmo lado do ponto. Se a razão for negativa, você vai andar para o lado contrário do ponto que você quer. Beleza? Dúvidas agora? Quem tinha levantado a mão, Afonso? Ô, professor, sempre que for negativo, entra P e positivo A, ou essa relação não existe? Não, só qualquer letra. Pode ser P, A, B, C, qualquer letra. A letra é só um referencial, qualquer letrinha. Beleza? Professor, e quando entra a figura aí? Vamos fazer agora no papelzinho, né? Vamos fazer no papel para a gente ver? Bora. Vamos lá? Bora. Vou passar as atividades e vou fazer... O objetivo disso aí é você pegar 2 pontos. É 2 em específico? Não, o objetivo daí, desse processo de homotetia, é você ampliar ou reduzir uma figura. É você pegar uma figura e aumentar, ou pegar uma figura e diminuir, ou pegar uma figura e inverter, mantendo a semelhança.
que é o que eu vou mostrar no papelzinho, que vai ficar mais claro ainda para vocês. Estou mostrando só como fazer com ponto. Aí agora isso aí vai se transformar numa figura. Professor, só uma dúvida aqui. Então, do ponto C até o ponto P, quando for negativo, eu pego esse segmento e inverto para o outro lado, né? Vai ficar para o outro lado. Ok. Deixa eu ver aqui do chat. A gente não conta a primeira abertura do compasso, não. A abertura do compasso é só para você pegar a medida. Ali pegou a medida, depois você vai contar. Se for para o lado positivo, 1, 2, 3. Se for para o lado negativo, 1, 2, 3. Para o lado contrário. Certo? Ali é só um referencial. No caso da razão negativa, a figura vai ficar invertida, vai. A figura vai ficar invertida no caso de ser negativo. Beleza? Vou botar logo aqui na telinha as atividades dessa semana. E aí depois vocês já pegam o papelzinho para fazer, tá certo? Então vou botar a atividade, vou botar as mesmas coisas, tá certo? Mesma coisinha. Então, cadê? 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui, que eu vou pegar as mesmas figurinhas, tá? Para a gente fazer. Então, deixa eu pegar a mesma figurinha. Essa figurinha. Claro, como eu já disse para vocês na outra aula, né? Isso são sugestões. Não precisa ser exatamente essas mesmas figurinhas, não. Você poderia colocar a figurinha que você quiser, tá? Essa é uma sugestão de figurinha. Uma sugestão. Eu tô colocando aí para vocês. Eu tô querendo colocar as mesmas figurinhas para vocês. Só que lembra que agora esse processo, ele é um processo mais... Não é que ele é mais trabalhoso, mas você tem que ter um pouquinho mais de cuidado quando vai fazer ele, né? Porque precisa aí de uma atenção maior, né? Vou sugerir algumas figurinhas, mas lembrando que vocês podem escolher as figurinhas que vocês quiserem, tá? As figurinhas que quiserem. Vou colocar aí as atividades. A gente vê como é que vai ficar. Então, vamos lá. Atividade, vou só anotar aqui para não me perder. Atividade 12. Já está aí no sistema aberto, tá, gente? Para vocês anexarem. Mesmo assim, para a semana, eu pego o comecinho da aula para que vocês possam anexar, caso não consiga anexar durante a semana, tá certo? Então, vamos lá. Essa é a atividade número 12. Então, vamos colocar aí. Atividade 12. Atividade 12 é uma atividade de homotetia, tá certo? Homotetia. E a atividade 12 você vai fazer homotetia de um centro C e de razão 4. Certo? Detalhe. Essa figurinha, eu preciso colocar ela pequenininha, porque senão ela vai ficar fora do papel, tá? Então, e outra coisa, coloca o centro de homotetia num ponto mais ou menos por aqui. Então, essa telinha, do jeito que está aí, certo? Imaginando aí isso aí como sendo seu papel, poderia ser a sua atividade número 12. Se quiser, tira um printzinho aí dessa telinha. Beleza? Posso passar?
Atividade 13. Agora, presta atenção. Veja a posição que eu estou colocando, tá? Porque se a razão for positiva, o centro da homotetia, ele é tal que a figura e a figura homotética, elas ficam do mesmo lado. Certo? Do mesmo lado. Eu coloquei aqui na atividade 13, e como eu já disse, são sugestões de construção. Você pode construir outras imagens, se assim você quiser, tá? Como eu já disse nos outros. Eu vou colocar aqui uma homotetia, certo? De centro C, e vou colocar a razão menos 3. Ó, quando a razão é negativa, como o Marcos colocou aí, a gente vai inverter a figura, certo? Razão negativa a gente vai inverter. Então, se a gente vai inverter a figura, sabe o que acontece? A figura original e a figura que eu vou encontrar, elas vão ficar de lados contrários em relação ao centro. Então, ó, se a figura está aqui, também está grande, porque senão não vai caber. Deixa eu diminuir um pouquinho essa figura, tá? Do jeito que está aí, vai ficar apertadinho. Vou colocar ela até acima, inclinado para cá. Então, e vou colocar o centro de homotetia aqui. É um ponto aleatório, tá, gente? Esse centro de homotetia. Mas vejam, quando a razão é negativa, eu não vou andar para o lado contrário. Eu não vou traçar, por exemplo, de A para cá e vou contar 1, 2, 3 para cá. Então, como essa figura ela vem para o lado contrário, eu preciso colocar o centro aqui. Se eu colocasse o centro aqui, a razão negativa faria com que a figura viesse para o lado de cá. E aí, obviamente, você teria cometido esse erro, tá? Então, como a figura está aqui, o centro está aqui, ó, você pode botar o centro aqui, porque a figura, a contagem negativa, ela vem para o lado de cá, certo? Então, cuidado com isso daí, beleza? Bota o centro, bota a figura. Do jeito que a telinha está aí, se você quiser tirar um print, se você fizer no seu papel exatamente do jeito que está aí, seu desenho vai sair bem direitinho, tá? Então, essa é uma sugestão, como eu disse, pode fazer a figura que você quiser. Mas tira um print aí exatamente dessa parte, porque do jeito que está aí, desse tamanho, você consegue colocar, certo, a sua figurinha. Atividade 14. Então, olha lá. Atividade 14. Atividade 14, né? Seria também atividade de homotetia. Homotetia, certo? Vou botar agora centro C, razão 4. Razão 4, a figura vai ficar bem grande. Eu vou até diminuir até mais um pouquinho essa figurinha daí, porque razão 4 vai ficar grande. Então, ó, a dica é, coloque a figurinha original pequenininha, certo? Bote ela aí mais pertinho aí da ponta da folha, como vocês estão vendo, e coloque o centro de homotetia aqui pertinho. Pronto. Se essa telinha for o seu papel, desse jeitinho que está aí, cabe bem certinho a sua figura, certo? Então, essa seria a sugestão da atividade número 14. Beleza? Lembrando que razão 4, você pegou a medida, conta 1, 2, 3, 4, razão 3, 1, 2, 3, razão 2, razão 5, e se quiser jogar para o lado contrário, se a razão for negativa, faz a mesma coisa, indo no sentido contrário aí do centro. Tá massa? Massa. Alguma pergunta aí? Poxa, eu saí daqui, peraí. Então, vamos lá adiante. Dá para fazer algum exemplo? Pra gente Vou fazer no papelzinho já, Lana, ainda. Fazer. E sim? Porque eu entendi a coisa do ponto, mas eu não entendi como ficaria na imagem. A gente escolhe um dos pontos nessa imagem. Vamos fazer no desenho. Vamos fazer já, para a gente ver como é que vai ficar. Certo? Vai entender já. A razão é esse valor aqui, Rayane. A razão é esse número que aparece aí. No caso dessa, a razão é 4, né? A razão é sempre o númerozinho que aparece lá na homotetia.
Ah, peraí, é porque cortou a outra mensagem, chegou agora. Atividade 12, qual é a razão? Vou colocar lá na 12. Tem chegado para mim aqui qual é a razão. Agora chegou, atividade 12. Um delayzinho da internet. A 12, aqui. Então, eu botei a mesma razão. Deixa eu mudar a razão aqui, então. Foi mal. Botei a mesma. Vou botar outra razão aqui. Figura 14, vou deixar a razão 2. Não. A razão 5. A outra eu botei 4. Então, 5, 4 e menos 3. Obrigado, Rayane. Então, atividade 4 estaria aí. Razão 5. Se botar do jeitinho que está aqui, vai dar. Fica bem grandão. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Mas se botar nessa proporção, cabe certinho. Beleza? Bom, e se quiser tirar um printzinho desse daí, botar para tirar o print, quem quiser. Atividade 12, vai, tira o print. Desse jeito, nessa posição, vai dar certinho. Atividade 12. Vou passar. Atividade 13, tá aí, ó, cabe certinho. Atividade 14, aí, certinho. Pode, Marcos, que é justamente o próximo que eu vou colocar aqui na telinha agora. Se quiser fazer uma atividade só, com vários pontos, né, a partir de 40 pontos, aí você coloca, ó, se quiser fazer, aí, ó, se quiser fazer vários pontos assim, num só, então, você escreve atividades 12, 13 e 14, certo? 12, 13 e 14. Homotetia. E aí pode desenhar aí teu nome, que já dá aí 40 pontos. E pode fazer numa razão 3. Tá? Uma razão 3. Bota o nome aqui pequenininho. Bota o centro de homotetia aqui. E mete bronca. Então, se quiser fazer uma só, poderia fazer desse jeitinho aí. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então, vou pegar o suportezinho para a gente fazer no papel, tá? Vamos fazer agora uma construçãozinha no papel. Tá? Para a gente ver como é que fica. Deixa eu achar. Peraí, deixa eu achar meu suportezinho que eu acho que ele sumiu. Peraí. Vamos fazendo aí, vamos anotando aí para a gente fazer. Achei. Vamos fazer um aí no papel. Alguma dúvida? Agora vamos esclarecer mais algumas dúvidas, né? Fazendo um papelzinho. Aí a gente esclarece. Vamos lá? Vamos pegar o papel para fazer um exemplo. Deixa eu pegar um papelzinho para a gente fazer um exemplo aí. Ai. Deixa eu abrir outra câmera, porque aí vocês ficam me vendo também na outra câmera. Bom, vou tirar essa telinha, tá certo? Então, vou tirar essa telinha para cá, para a apresentação. E aí vocês me fixam. Eu começo a fazer na telinha, vocês já sabem, né? Vou botar, repetir isso. Deixa eu pegar a outra câmera e colocar aqui para ficar mostrando para vocês como é que isso fica numa figura, né? Vamos ver? Alguma dúvida, gente, até agora? A dúvida é mais de Alana, né? Que é como vai ficar na figura que vai ver agora, né? Como é que ficaria aí numa figurinha. Então, vamos ver aí se a gente for pegar numa figura, como é que isso vai... Aí vai ficar. Peraí que é muito fio aqui.
agora, velho. Pronto, apareceu aí, né? Isso. Então, fixe aí na telinha. Vou botar a luzinha para ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar aí essa construção e ver como é que vai funcionar. Tá? Então, o que é que eu preciso para fazer o processo da homotetia? A gente precisa ter a figura que a gente vai fazer o homotético, né? Qual é a figurinha que a gente vai fazer, certo? E depois que a gente fizer qual é a figurinha, a gente vai ter que saber qual é a homotetia. Então, vou pegar uma imagem aí qualquer, vou tentar pegar a mesma imagem da semana passada, né? Vamos lá. Então, atividade de homotetia. Aí. Homotetia. Tem alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ajeitar. Tá tudo certinho para você, né? Desfocou nada não, né? Tá tudo certo, professor. Né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter homotetia, certo? Vocês vão escrever direitinho, né? Atividade 12, homotetia, tarará, tarará, tarará. Eu vou fazer um exemplo de centro C e vou botar a razão 3, tá certo? Vamos fazer isso. Então, o que é que eu preciso para a homotetia? Eu preciso ter a figura original, que vocês percebam que eu procurei colocar ela pequenininha aqui, não foi isso? Lá naquela lá. Então, vou ter a figura original. Olha só. Eu tenho uma figura que eu quero fazer a homotetia. Lembrando que a homotetia ela vai ser um processo para a gente encontrar figuras semelhantes. A figura que eu vou encontrar vai ser semelhante a essa. Só que a razão, ela vai determinar se eu estou ampliando, se eu estou reduzindo, se eu estou invertendo. A gente inverte quando a razão ela é negativa. Tá? E quando a razão for, por exemplo, aí no caso 3, isso significa que a figura, os lados delas vão ser multiplicados por 3. Ela vai ficar uma figura maior, onde cada lado vai ser multiplicado aí por 3. Beleza? Então, olha só, eu preciso ter a figura original, como vocês estão vendo, e eu preciso ter um ponto que vai ser o centro de simetria, que eu posso colocar aleatório, certo? Só que como a razão é positiva e a figura vai para o mesmo lado, eu vou colocar meu centro por aqui. E se eu colocasse o centro de simetria aqui, a figura ia ficar lá fora do papel. Então, tá aí, uma figura qualquer, e vou escolher um ponto aí para ser o meu centro de simetria. Vou, sei lá, vou botar um ponto aqui. Pronto. Escolher, se eu botar aqui não vai dar, então vou botar o ponto para cá. Pronto, tá aqui. Esse vai ser meu centro de simetria. Se bem que vai ficar fora do papel aí. Mas enfim. Eu vou botar um outro papelzinho aí para auxiliar, certo? É para colocar um pouquinho menor. Como eu estou com piloto também, às vezes fica ruimzinho. Eu vou colocar aqui 2 folhinhas para... Faz de conta que é um papel só. Beleza? Então, vamos lá. Homotetia de centro C e razão 3. Então, o que é que eu tenho originalmente? Eu tenho isso. Eu tenho a figura e eu tenho o centro de homotetia e a razão da homotetia. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente o processo que eu ensinei para vocês, que é um processo da gente fazer ponto por ponto. Então, olha lá agora quem estava com alguma dúvida e vamos ver o que vai fazer. Bom, primeiro passo. Vou dar nome aos pontos. Vou dar nome aos vértices aí do ponto para ficar mais fácil da gente construir e não se perder. Tem a homotetia, tem o centro, tem a razão. Essa parte inicial ou faz com lápis HB ou 2B. Se tiver 2B, bota 2B. Se não tiver, bota um HB aí, tá? Então, vamos lá. Vou chamar os pontos de ponto A, ponto B. Eu vou botar C para não ficar repetido. Ponto D, ponto E e ponto F. Estou fazendo com a figura com 5 pontos.
Vocês têm aí figuras com 6, com 8, com 10, com 40 pontos, tanto faz. É o mesmo processo, tá? Então, vamos pegar um ponto de cada vez. Eu vou fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Ponto C, que é o centro, e eu vou fazer o homotético do ponto A. Então, o que é que eu faço? Traço uma reta de C para A. Vou traçar uma reta aí de C para A. Beleza? Estão entendendo qual vai ser o primeiro passo, né? Então, vou pegar a régua, vou ligar do C para o A. Vai acontecer de ficar linhas umas por cima das outras. Vou pegar com lápis HB e vou traçar de C para o A. Tracei do C para o A. Beleza? Ok ou não? É a mesma coisa. Fui de C em direção ao A, fui de C em direção ao A porque a razão é positiva. Então, vai de C para A. Se a razão fosse negativa, eu ia ter que vir de A para o lado contrário do C, como eu mostrei para vocês aí no exemplo quase agora. Tá? Bom, aí feito isso de C para o A, agora eu vou pegar o meu compasso. Vou pegar o meu compasso e vou pegar a medida que eu quero, que é a medida de C para A. Então, vou pegar o compasso e vou colocar aí a medida de C para o A, certo? Então, peguei o compasso e vou pegar de C para A. Com o compasso, tá aí a figurinha. Vou pegar o compasso, vou abrir de C para A. C para A vai ser a minha medida referencial, tá certo? C para A vai ser minha medida referência. Tá aqui só para ficar fazendo peso e não sair do canto. Então, C para A é minha medida referencial. Vou pegar aqui de C para A. C, A. Beleza? Essa primeira medida é só para você ter a medida mesmo que você quer, de C para A. Tá aí de C para A. Beleza ou não? Ok? Ok. Beleza. Bom, aí agora que eu peguei de C para A, aí a razão da homotetia que vai me dizer o que é que eu vou fazer. Essa é a medida. A razão da homotetia do exemplo que eu estou pegando aqui é 3. Então, para chegar numa linha, eu vou ter que contar 3 vezes de C para A. Certo? Vê agora, Eliel, se melhorou. Me fixasse, me fixa aí na tela. Beleza. Então, olha lá. C para A, acabei de pegar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar 3 vezes CA, sempre a partir do C. Então, olha lá. Vou botar no C. Já estou com a medida que eu quero e vou contar 3 vezes. Ó. Uma. Eita, Kleber, uma deu o próprio valor. Não importa. Não estou preocupado com isso. Sei que eu vou contar a partir do C. Uma. Se for o contrário, ó, uma para cá. Então, não importa. Uma. Chegou nesse ponto. 2. Chegou nesse ponto. 3. E aí, esse ponto que eu encontrei é justamente o ponto A linha. Estão me entendendo? Sim. Isso é o que eu fiz lá naquela história. Lá no exemplo para vocês, ali na telinha, quando eu estava aqui. Agora eu estou fazendo isso e vou repetir esse processo. Fiz para o A, vou fazer para o B, vou fazer para o D, vou fazer para o E, vou fazer para o F. Só isso. Então, agora, C para o B. De novo, repetindo o processo. C para o B. Pego de C para o B. CB. Bem direitinho para não sair um ponto fora do lugar. Pode acontecer de ficar uma linha por cima da outra. Pode não, vai acontecer. De ficar uma linha por cima da outra, não importa. Estou focando só no ponto B. Tracei de C para B. Agora eu vou pegar o compasso. Vou pegar aqui tamanho de C para B. C para B. Olha lá. Estou aqui agora com tamanho CB. Se eu estou com tamanho CB, ó, já estou com tamanho CB, eu vou contar 3 vezes a partir do C. Boto no C e vou contar 3 vezes. Dá para não marcar fora da reta que você quer. Então, 1. Cheguei aqui. 2. Cheguei aqui. 3.
Eita, Clebinho, mas ficou lá fora. O que é que eu faço? Prolongo minha retinha, pô. Prolongo minha retinha. Ficou fora porque eu coloquei a figura muito grande, tá, gente? Eu coloquei a figura muito grande porque com o piloto, se eu colocar a figura pequena, vai ficar ruim de vocês enxergarem. Então, ó, prolongo, não tem problema nenhum. Prolonguei. E acabei de encontrar lá fora do papel o meu ponto B'. Agora, ponto C. D, né, agora. Então, vou fazer a mesma coisa para o ponto D. Ponto D. Então, de C para D. Agora, pega o compasso. Abertura de C para D. Abertura de C para D. A razão da homotetia, como vocês sabem, ela é 3. Então, vou contar 3 vezes. Para mim, se a razão fosse 4, eu ia contar 4. Se a razão fosse 5, eu vou contar 5. Porque aí tem razão 5, tem razão 4. E menos 3 é para o lado contrário. As figuras vão ficar muito grandes. Por isso que eu digo, faça a figura pequenininha ou faça num papel maior. Então, aqui, ó. 1. Chegou no D. 2. 3. Marquei lá o ponto D'. Certo? Vamos lá agora para o ponto E. De C para E. Isso que está de vermelho, como vocês já sabem, com lápis HB. C para E, lápis HB. Pegou o compasso. De C para E. Vocês já sabem que o segredo também é ter muita tranquilidade, né? Calma. Porque um pontinho fora do lugar dá tudo errado. E vou marcar 3. Então, 1. Chegou aqui no E. 2. Chegou para cá. 3. E aí eu vou ter o meu ponto E'. E finalmente o ponto F, né? Se tivesse 10 pontos, faria a mesma coisa, tá? Então vou ligar agora do C para o F. Alana, tua dúvida, estás conseguindo te esclarecer agora? Tu estava com dúvida de como ver isso na figura? Oi? Tá entendendo? Sim. Aí agora pega o compasso de C para onde? De C para o F. C para o F. CF. E vou contar as 3 vezes, né? 1. No F, 2. E aqui, 3. E aí eu encontrei aqui o ponto F'. Certo? E agora é só pegar a régua e ligar esses pontos. Como eu disse, às vezes a gente tem a sensação que vai ficar troncho, que vai ficar errado, mas não vai na fé que vai dar certo. Então eu vou ligar os pontos na ordem que eu coloquei. Então, por isso que é importante a gente estar sempre colocando aí em ordem alfabética os pontos para a gente não se perder. O meu ficou fora do papel pela figura ter sido muito grande. Então, eu vou ligar agora. A para B. AB. Com lápis 6B agora, né? AB. A. B. B vai para D. Então, B, D. B, D. D, venho para o E. D aqui para o E. DE. EF.
e FA. E aí você encontrou a figura homotética da figura original. Essa figura é uma figura semelhante a essa figura. Então, veja que ela ficou no mesmo tamanho. Se a razão for negativa, ela vai ficar invertida. Beleza? Não aconteceu pelo tamanho da figura, mas pode acontecer dessa figura aqui que você encontrar, ficar com alguma linha por cima da original, tá? Não tem problema nenhum. Não pode ficar uma linha por cima da outra, pode ficar por cima da original, porque o processo que destaca é justamente esse lápis 6B. Certo? Ficou claro agora, pessoal, as questões? Sim. Nossa, professor, eu pensei que iria ficar menor. Uma pergunta, o que determina na hora de fazer se vai ampliar ou diminuir? A razão. Se a razão ela for maior que 1, um número maior que 1, ela vai ampliar. Se a razão for entre menos 1 e 1, ela vai reduzir. Tipo, se a fração for 0,1, 0,2, 0,3, for um número entre 0 e 1, ela diminui. A razão negativa, ela inverte. Agora, se for negativa entre menos 1 e 0, inverte e reduz. Se for negativa menor que menos 1, tipo menos 2, menos 3, menos 4, ela vai inverter e ampliar. Então, razão. É mais ou menos assim. Deixa eu tirar essa telinha já que vocês se ligaram. Ó. Deixa eu rabiscar aqui só para vocês entenderem. Não precisa se preocupar muito com isso, não. Só um aprofundamento, tá certo? A razão, ela é um número real qualquer. Tá? Se a razão for maior que 1, a gente tem uma ampliação. A figura amplia. Se a razão for igual a 1, a gente tem a mesma figura, certo? A gente chama isso de isometria. A gente tem uma isometria. Se a razão for um número entre 0 e 1, a gente tem uma redução. Se a razão for 0, a gente tem somente um ponto, que é o centro da homotetia, só dá um ponto. Centro da homotetia. Se a razão estiver entre menos 1 e 0, a gente tem uma inversão e redução. Se a razão for menos 1, a gente tem justamente a simetria central. E se a razão for menor que menos 1, a gente tem uma inversão e ampliação. Certo? Agora, isso aqui em uma homotetia de centro C e razão R. Agora, isso aqui é mais aprofundado, entendeu, gente? Não é meu objetivo cobrar isso de vocês, não. Estou só colocando porque vocês me perguntaram. Mas homotetia a gente pode aprofundar bastante. Pode puxar para o lado de função, pode puxar para o lado de transformações vetoriais, pode puxar para o lado de álgebra linear, a gente pode aprofundar um bocado a homotetia, dependendo de que nível você queira trabalhar. Né? O meu objetivo para vocês mesmo é que vocês saibam fazer esse processo, saibam o que é homotetia, como é que usa a razão e tudo mais. Mas vocês podem aprofundar bem muito. Isso aqui já é um aprofundamentozinho, entendeu? Eu estou colocando aí já mais para vocês conhecerem o que vocês me perguntaram. Mas não precisa ir nessa profundidade, não. Mas quem gosta de aprofundar vai ter meu apoio total sempre. Quem gosta de aprofundar, só contar comigo e vamos embora. Eu sou suspeito, né? Eu gosto dos assuntos tudo muito aprofundado. Então, quem quiser aprofundar é só falar comigo.
Beleza? Alguma pergunta, turminha? Professor, eu tenho uma dúvida. Beleza? Então é isso. A chamada depois eu faço por causa do horário, porque como eu tenho que ir para a turma de artes, então depois eu faço a chamada de vocês. Professor, Beleza? Oi. eu tenho uma dúvida, não é nem exatamente sobre essa homotetia, né? É sobre os pontos. Se eu fazer uma figura que tem mais de 40 pontos e eu já nomear todos os pontos, já até usei, mas ficar faltando alguns, eu posso colocar números nos nomes dos pontos? O ideal, tu pode colocar, mas tu pode colocar também assim, ó. Assim, ó, por exemplo. Imagine que aqui tivesse acabado os pontos, certo? Tivesse mais um ponto aqui. Tu pode até colocar assim, ó, se quiser. A1, A2, tá ligado? A3, fica mais legalzinho. Não tá errado se você colocar números não, pode, mas assim fica mais organizado, mais formal. Entendeu? Entendi, professor. É porque na atividade passada eu coloquei números. Aí Mas tá tranquilo, não precisa mudar não. Tá tranquilo. Certo? Não tem problema nenhum não. Mas só respondendo tua pergunta, assim fica mais formal. Mas tá de boa, você colocou só os números. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar a gravação por aqui. Uma boa semana para vocês.